Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação pulmonar, a respeito das pressões pulmonares, no caso a pressão alveolar, pressão pleural e pressão transpulmonar e o gráfico que envolve tanto o volume pulmonar quanto as pressões pulmonares na expiração e na inspiração, beleza? Bora pro vídeo! Aqui, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre ventilação pulmonar. O que é a ventilação pulmonar? É a entrada e a saída de ar de forma rítmica nos pulmões. Então é isso. E aí o ar entra pela laringe, passa pela traqueia, vai pelos brônquios lobares, depois vai para os brônquios segmentares e aí vai chegar para os bronquíolos propriamente ditos, terminais, respiratórios, e aí vai para os alvéolos e todas essas coisas que são mais histológicas e não a parte de bronquíolos, terminais, alvéolos é mais a parte de histologia. Mas isso a gente vai ver na parte de anatomia, beleza? Aí, o que a gente, para o pulmão ventilar, ele é elástico. E o que significa ser elástico? Existe uma característica dos corpos que é de se distender. Se o corpo se distende e fica, ele é chamado de plástico, ou seja, ele se deforma e fica. Só que o pulmão ele não fica, ele volta para a condição que ele estava antes. E aí é por esse fato de ele voltar para a condição que ele estava antes que é chamado de elástico. Ou seja, ele tem a capacidade de puxar, de se retrair. É igual um elástico, como se fosse uma mola. Só que aí, essa capacidade tanto de puxar quanto de se expandir tem um limite. Que no caso de se expandir vai ser complacência e vai ser para a próxima aula. Tem um limite para ele acontecer. E aí, por que tem esse limite? Porque quando você expande muito, começa a ter uma força muito forte para puxar. E se você contrai muito, existe uma força muito forte puxando para fora. No caso, quando é para dentro, é o pulmão que está puxando para dentro. Se é para fora, é a caixa torácica que está puxando para dentro. Beleza? Tá. Aí, como que faz para expandir um pouco mais? Porque isso o que eu falei para você é quando você está em repouso, tranquilo, sem fazer nada. Agora, se você está em movimento ou você precisa aumentar o seu trabalho respiratório, o que significa? Que você vai ter que respirar mais fundo. Esses suspiros mais profundos, eles necessitam de músculos acessórios. Que aí, se você quiser saber, tem um card aqui em cima a respeito disso. Beleza? Dos músculos da ventilação. E aí, mas eu vou citar eles. Quais são? O diafragma é o principal deles. Aí você tem os intercostais externos para a inspiração, os intercostais internos para expiração, os serráteos anteriores, os serráteos posteriores e o esternocleidomastoideo e os escalenos. Por que esses daqui também participam da respiração? Porque eles conseguem levantar a caixa torácica aqui, ó. É por causa disso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pressões. No caso, existem 3 pressões importantes para a gente falar. A pressão pleural, mas o que é a pleura, Vinícius? A pleura é um tecido que recobre o pulmão e recobre a caixa torácica. Então aqui seria a pleura que está em contato com a caixa torácica e aqui você tem a pleura que está recobrindo o pulmão. Aqui ó, o ápice do pulmão, a face costal do pulmão, aqui a face diafragmática, aqui a parte do mediastino, aqui é onde tem a língula, aqui a incisura cardíaca. Então todas essas partes do pulmão elas são recobridas tanto pela pleura visceral, que é a pleura que está em contato com a víscera, quanto a pleura parietal, que está um pouco acima da pleura visceral. Beleza? E aí nessa pleura você tem um espaço que tem o líquido pleural. Esse espaço ele é virtual, porque essas pleuras elas estão bem juntinhas uma com a outra, tá? Elas ficam assim, só que tem um líquido ali que permite que, como se fosse um lubrificante, que o pulmão consiga se deslocar nesse líquido. E aí,
você tem... Por que tem essa pressão pleural? De onde sai essa pressão? É da capacidade do pulmão de poder se retrair. Então o pulmão, por ser elástico, quando ele está, mesmo quando você expira, o máximo que dá, o que significa? Que o pulmão está retraído, mas ainda existe um volume residual lá, que não vai sair. Você não consegue tirar esse volume residual. E aí, mesmo no que você expande, você tira todo o ar, o pulmão ainda está puxando. Então, o fato do pulmão puxar e a caixa torácica ficar tranquila, ela ficar fixa onde ela está, por exemplo, é uma caixa e tem como se fosse uma bexiga sugando o ar. Então, você acaba criando nesse espaço uma pressão negativa. E essa pressão negativa, que é aqui, ó, essa pressão negativa que fica nesse espaço, ela varia de menos 5 a menos 7 centímetros de água, que é apenas uma outra unidade de medida de pressão, diferente de milímetro de mercúrio, mas é uma unidade de pressão. Isso é a pressão pleural. Aí agora a gente vai para a pressão alveolar. A pressão alveolar é a pressão que está dentro dos alvéolos, tá? E aí ela tem uma característica de expansibilidade. E aí você tem que a pressão, ela tá duas vezes, essa pressão alveolar é duas vezes a tensão superficial dividido pelo raio. Então a pressão alveolar é assim, quanto maior for o alvéolo, menor vai ser a pressão. Então se o alvéolo é muito pequeno, ele tem a capacidade de expulsar o ar em direção ao alvéolos maiores. Uma figura que é bem conhecida em livros quando você vai estudar isso é essa daqui. Que aí esse alvéolo pequeno, como tem uma pressão maior, consegue expulsar o ar e sobrecarregar esse alvéolo grande aqui. Tá? Beleza, e de quanto ela varia? Ela varia de menos 1 até mais 1 centímetros de água. Essa é a variação normal da pressão alveolar. E aí tem uma terceira pressão, que é a pressão transpulmonar. O que é a pressão transpulmonar? É a pressão entre os alvéolos e entre a pleural. Então você tem uma pressão pleural e uma pressão alveolar. A diferença entre essas pressões gera a pressão transpulmonar. E aí aqui, uma coisa importante da gente relacionar são os gráficos que relacionam as pressões e o volume pulmonar. No caso, aqui a gente tem em vermelho o volume pulmonar. Em azul, aqui em cima, vai ser a pressão alveolar. E o azul mais embaixo é a pressão pleural. Tá, e aí a gente vai acrescentar o quanto ela varia. O volume, esse volume que a gente fala de volume pulmonar não é o volume total, é o volume corrente, ou seja, é o que entra e sai durante uma respiração normal. E o volume corrente ele varia de 0 até 500 ml, ou seja, quando você inspira, você expirou 500 ml, você solta 500 ml de ar. A pressão alveolar varia de menos 1 centímetro de água até mais 1 centímetro de água. A pressão pleural varia de menos 7 centímetros de água até menos 5 centímetros de água. Tá, e aí? Aqui a gente tem a inspiração. Isso aqui claramente é a inspiração, por quê? Quando que o pulmão está aumentando de volume? Quando? Na inspiração, então você está aumentando o volume. Porém, para aumentar o volume do pulmão, você precisa ter algum mecanismo físico para fazer isso. E o mecanismo físico que a natureza encontrou foi de diminuir a pressão. E aí Boyle descobriu isso, e aí virou conhecido, vocês escutam muito isso por aí, que é a lei de Boyle. Então, é que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, para a pressão aumentar, o volume tem que diminuir. Para o volume aumentar, a pressão tem que diminuir. Então, a pressão alveolar ela vai diminuir. Porque a hora que ela diminui, ela consegue criar uma pressão negativa e aí consegue puxar o ar para dentro. E ela só vai começar a puxar o ar para dentro quando ela estiver abaixo do zero. E esse zero é sempre em relação à pressão atmosférica. Beleza? Aí ela consegue puxar o ar, puxou. Aí chega uma hora que você começa a respirar, você respira fundo no começo e no finalzinho da sua inspiração você começa a diminuir a velocidade com que o ar entra. Por quê? Porque a pressão alveolar já está começando a subir.
Por quê? O volume dos alvéolos chega num limite que ele para de crescer. E aí a pressão começa a aumentar dentro do alvéolo. E aí não é mais a lei de Boyle, tá? É outra coisa. E aí você começa a aumentar a pressão dentro do alvéolo. E aí? E aí ele começa a querer expulsar. E é por isso que na expiração o ar sai. Só que ao mesmo tempo em que a pressão pleural diminui, a pressão alveolar diminui, a pressão pleural também vai diminuir. Pelo simples fato de que se você está expandindo a caixa torácica, você está puxando a pleura parietal da pleura visceral. Só que elas estão colabadas uma na outra, ou seja, elas estão juntas uma na outra. E aí o que acontece? Uma puxa a outra e é por isso que diminui para 7,5. Então você tem uma queda de pressão, então ela fica mais negativa na inspiração. Na inspiração. Daí na expiração o que a gente tem é exatamente o contrário. O volume começa a diminuir, a pressão alveolar sobe para poder expulsar o ar de dentro dos pulmões e a pressão pleural também sobe para acompanhar a compressão dos pulmões. Não é para acompanhar, mas acompanhando a compressão dos pulmões, ela é pressionada. E, claro, faltou uma importante aqui, que é a pressão transpulmonar, que ela está aqui, ó. Ela é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. E ela tem uma capacidade de retração, é uma pressão de retração. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe o vídeo, curte o vídeo e a gente se vê na próxima. Um beijo e um queijo. Tchau!